Boa noite a todos vocês que estão ao vivo no YouTube. A gente vai começar hoje a live de Jó, capítulo 3 e 4, se Deus assim quiser, né? Vamos iniciar já fazendo a nossa oração. Um breve, recapitulando assim brevemente, desde da última live nossa, a gente parou em Jó 2, onde os amigos são apresentados. Somente apresentados, chegam perto de Jó, estão com Jó, ficam com Jó ali, mas mudos por uma semana. E, e é isso. Então, eles estão passando por esse momento junto com o Jó até onde nós paramos, né? Vamos iniciar agora o restante. Então, vamos fazer a nossa oração. Pai, obrigada, com o coração em gratidão. Nós iniciamos, né? A gente abre essa live de hoje, essa leitura de hoje, porque se não fosse pelo Senhor e pelo Senhor nos escolhendo, né? Nenhum de nós teríamos acesso à Sua palavra, absolutamente nenhum. Então, o privilégio de podermos ser escolhidos é algo que a gente nunca vai conseguir entender, pagar, retribuir, não existe como, Senhor. Então, por isso a gente agradece pela misericórdia que o Senhor teve de nos escolher e de nos fazer aqui presente para aprender a Sua palavra todos os dias, aprender aquilo que o Senhor quer que nós possamos aprender e também nos moldar, né? A primeira live nós pedimos muito que o Senhor abrisse os nossos olhos espirituais, nossos corações, nossos ouvidos, porque nós sabemos de um homem que ele não era sem pecado, mas ele era sem culpa, porque nós vimos ali que ele fazia ofertas contra o pecado que ele cometia, ou a família dele, então sabemos que o Senhor perdoava ele pelos pecados, limpava ele, digamos, né, pelos pecados. Então, culpa ele não carregava. Mas era um homem que pecava, e a gente muitas das vezes a gente não vai entender, pai, o porquê das coisas acontecerem, como as coisas acontecem, ou a forma com que nós julgamos algo acontecer. Então a gente pede que a sua misericórdia esteja sobre nós nessa live de hoje, para que a gente possa entender além daquilo que os olhos enxergam na leitura, além daquilo que os ouvidos escutam com conselhos de pessoas ao nosso redor, de amigos ou líderes espirituais, né? Mas aquilo que o seu Espírito nos apresenta. Nós somos moldados por Ele. Nós temos a sua misericórdia em nossa vida através do seu Espírito Santo que nos ajuda, nos instrui na nossa vida, no nosso dia a dia. Então a gente quer agradecer nesse momento por isso e pedir para que a gente aprenda com Jó, que a gente aprenda com tudo aquilo que você deixou exposto para nós em relação a Jó, né? É uma história com várias formas de interpretação, mas a principal não é aquilo que nós ouvimos falar, que é o porquê as pessoas boas sofrem. Isso também está na história dele, mas isso não é o principal. O principal é nós estarmos atentos, em comunhão com o Senhor, nos humilhando, entendendo a sua soberania. Entendendo que até mesmo quando nós lemos aqui no capítulo 1, até mesmo Satanás, ele depende do Senhor para fazer qualquer outra coisa, a sua permissão. Então, nós estamos aqui debaixo da sua soberania, pedindo para que nós possamos entender e aprender com a história de Jó. E que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, nos proteja contra todos os males, todas as energias caóticas, erradas, malignas que tentam nos parar de alguma forma, tenta nos moldar de forma errada, tenta levar a gente para outros caminhos, amizades erradas ou os nossos ouvidos afinados para as coisas erradas, né? Nós gostaríamos que o seu Espírito Santo nos dê o discernimento e sabedoria que só vem do Senhor, para que a gente possa continuar nosso dia a dia honrando o seu nome, glorificando o seu nome e entendendo tudo aquilo por trás com confiança e fé de que o Senhor está sempre acima de tudo e o Senhor sabe absolutamente de tudo, mesmo quando nós não entendemos. Então, para a honra e a glória do seu nome, a gente consagra essa live a ti, Jesus, e também pedimos que o Senhor nos dê entendimento desse livro e agradecer pela vida de Jó. Então, amém. Vamos lá. Vamos iniciar. A gente vai começar agora aqui com o discurso de Jó. A gente viu os amigos, né? Ficou quieto, né? Ficaram quietos. Aí teve a esposa dele falou: por que que você não acaba com esse sofrimento, né? Amaldiçoa o seu Deus e morra.
porque a sua vida acabou, como se fosse uma coisa assim. Muitas pessoas falam que a forma com que ela falou não é para ser interpretada como algo assim: "Por que que você já não acaba com isso? Amaldiçoa seu Deus e morra", não é nisso. Muitas pessoas entendem essa fala dela como uma fala de compaixão, no sentido de: "Olha, você está sofrendo muito, você não aguenta mais, olha tudo que você perdeu, olha tudo que está acontecendo com você, faz de uma vez o que você deve fazer de falar com seu Deus e brigar com porque a palavra amaldiçoar vem do mal falar, né, vem do, qual que é a palavra específica que eu esqueci agora? Eu esqueci a palavra específica que fala sobre o mal falar, né, mas quando a gente está falando de amaldiçoar, o que a gente entende de amaldiçoar é falar palavrão ou jogar uma praga, né, mas é mal fa injuriar. É injuriar, é mal falar, é injuriar. Então, quando você xinga uma pessoa, você está amaldiçoando aquela pessoa, porque vem do amaldiçoar. E é uma como é que diz? É um entendimento que a gente não pode ter medo de aprender, gente. Isso a gente não pode ter medo. Então, muitas pessoas não gostam de falar o nome Satanás, ou o nome Lúcifer, ou o nome diabo, ou o nome assim com medo, mas você precisa aprender para que você se liberte dessas coisas. Então, é importante saber a origem, né, das palavras, a origem, o que significa nome X, o que significa, nome assado e assim por aí vai, porque isso faz parte da sua construção também, quando você está aprendendo sobre Deus, quando você está aprendendo sobre o que a palavra diz, né. Então, é importante, principalmente porque vem do latim e nós temos o português que também vem do latim, então, o amaldiçoar é isso, né, é maledicere, né, que fala, é dizer mal, é falar mal, digamos assim, de alguém, maldizer ou, então, você amaldiçoa uma pessoa, não é jogando bruxaria na pessoa. Você amaldiçoa quando você fala mal, quando você mal fala, quando você causa injúria na vida de uma pessoa, você está amaldiçoando. Então xingar uma pessoa, falar mal de uma pessoa, isso tudo é uma maldição. Você quando clama para sua vida: "Minha vida está horrível", o que você falar mal do seu entendimento, isso é uma maldição, ok? É maldizer, maldição. Você é maledicere, né? É maldição. Então não fiquem na cabeça que maldição é só quando você joga uma praga na pessoa, porque não é isso, tá. Uma pessoa maldita, uma pessoa mal é tudo que vem do mal falar, do injuriar. Então, a esposa dele, muitas pessoas acreditam que ela falou no sentido de compaixão. "Olha, o seu Deus não está te ajudando, ele está mudo, ele está quieto, e então fala, briga com ele, né, e tome o seu caminho, o seu destino, o seu rumo, morra". E é isso. Então, muitas pessoas acham que ela queria finalizar o sofrimento dele, assim, de certa forma, com esse conselho. Tá? Mas Jó manteve a integridade, que foi o que ela pediu para ele quebrar, quebra a sua integridade, amaldiçoa o seu Deus e morra. Então, nesse momento a gente volta e vê o que que vai acontecer com Jó depois disso. Então, já inicia assim: depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia em que nascera. Então, ele vai falar mal do dia em que ele nasceu. Ele não pode jogar praga para o dia que ele nasceu, você entendeu como é importante saber a origem de uma palavra? Como é importante você estudar e saber exatamente o que aquilo significa no latim, no hebreu, no hebraico, no grego. Por quê? Porque faz sentido o restante quando você está estudando. Então, agora ele vai amaldiçoar o dia que ele nasceu, ou seja, ele vai falar mal, ele vai injuriar o dia no qual ele nasceu. E ele diz: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse: "Nasceu um menino", que aquele dia se transforme em trevas, que Deus lá do alto não se importe com ele, e a luz não resplandeça sobre ele, que as trevas e a sombra da morte o chamem de volta, que uma nuvem se ponha sobre ele e o negrume do dia o aterrorize, que a densa escuridão se apodere daquela noite, que ela não seja incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses, que aquela noite seja estéril. Opa, espera aí. Que aquela noite seja estéril,
e nela não se ouçam brados de alegria, ou seja, a mãe, família dele, né. Amaldiçoem aquela noite os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã. Eu vou abrir aqui só para a gente falar, é o monstro marinho, tá? É a primeira assim, a gente vai ver falar do Leviatã pouquíssimas vezes na palavra de Deus, acho que vai ter em Apocalipse, vai ter aqui, talvez em outro lugar que eu não me lembro agora especificamente, mas é um monstro marinho. E a gente vai falar dele na hora de falar dele, ok? Então, atiçar o Leviatã. Muitas pessoas acham que é uma forma teórica de dizer fúria de Deus, a fúria de Deus vinda dos confins da terra. Muitas pessoas acham que de fato é um monstro marinho, que de fato há algo debaixo do mar que ninguém tem acesso, ninguém vai poder chegar até, e que só Deus, e ele é obviamente, né, quem dá as ordens para ele é Deus. Então, muitas pessoas acreditam que seja. E Deus repete, no final de Jó, Deus repete o nome Leviatã, depois ele vai falar com Jó em relação a Leviatã. Então, isso que é Leviatã, é um monstro marinho, tá? Esse é o significado do porquê de Leviatã tá ali. Que as estrelas matutinas daquela noite fiquem escuras, espere ela em vão pela luz do sol e não veja os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno, nem evitou que eu contemplasse tanto sofrimento. Por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre materno? Por que houve joelhos para me receberem e os seios para me amamentarem? Agora eu bem poderia estar deitado, em paz. Eu dormiria e acharia repouso, junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, ou junto a governantes que possuíam ouro e enchiam as suas casas de prata. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego, e já não ouvem os gritos do feitor de escravos. Os pequenos e os grandes ali estão, e os escravos estão livres dos seus senhores. Por que se dá a luz aos infelizes e a vida aos de alma amargurada? E vida aos de alma amargurada? Aos que anseiam pela morte que não vem, que a procuram mais do que a um tesouro oculto, aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura. Por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas? Pois me vêm suspiros em vez de comida, os meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Esse capítulo inteiro, né, ele só é só se chama o discurso de Jó, quando ele começa a discursar e falar sobre tudo o que ele está sentindo, né. Não senti de parar em nenhum lugar específico para a gente falar sobre isso, mas acho que um resumo do que pode ser, que as pessoas às vezes acham que ele está ali reclamando, as pessoas acham que ele está ali, eh eh, amaldiçoando, né, falando mal do dia do nascimento dele como uma forma de ingratidão a Deus. As pessoas acham que ele está, mas gente, ele está ali lamentando o sofrimento dele, né. Então ele está num profundo lamento e questionando por que que ele nasceu, se foi só para sofrer. Então, muitas coisas acontecem na nossa mente, muitas coisas a gente também pensa na nossa vida, no sentido, olha o que ele fala no final ali, naquele finalzinho ali, é basicamente o que a gente às vezes fala quando a gente está num momento turbulento na vida e a gente fala: "Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso,
só inquietação. Quantas vezes a gente traduzindo essas palavras em outras, talvez ansiedade, talvez isso, talvez aquilo, quantas vezes a gente não faz isso nós mesmos o tempo inteiro? Então, a gente não está vendo um homem reclamando, a gente não está vendo um homem sendo injusto, a gente está vendo um homem tentando entender o que está acontecendo com ele. E ele está lamentando em dor, e isso faz parte da vida. Lamentar faz parte da vida também, óbvio, né? Você expressar esse lamento, você expressar as suas dores, você expressar os seus descontentamento, digamos assim, na vida, é normal, porque nós passamos por muitas coisas. Muitas coisas. Então, às vezes, as pessoas acham que cristão só tem que sofrer. E a gente sempre rebate isso aqui, não é verdade. As pessoas acham que cristão tem que ser sempre vulnerável financeiramente. As pessoas acreditam que os cristãos não podem prosperar, ou não podem ser felizes, ou não podem ter um momento de paz, porque não é assim, né? Mas todos nós passamos, passaremos, né? Ou estamos passando, tanto faz, por momentos muito difíceis. Então, esse é um momento de lamento, esse é um momento de desabafo, esse é um momento, né? eh, mas o que é importante você perceber é que ele não amaldiçoa Deus. Então, ele continua com a integridade dele, que foi tentada, né, tirar dele, pela esposa. E não se esqueçam que quem está fazendo isso é o diabo, é Satanás. Satanás é quem está que ele deve explicações a Deus. Nem ele pode fazer nada sem que Deus permita. Então, o foco é entender a soberania de Deus e entender que tudo que está debaixo desse sol, tudo que está debaixo desses céus, tudo Deus tem controle. Ele não é controlador, ele tem o controle, porque ele deu livre arbítrio para as pessoas que querem viver da forma que elas quiserem, escolher o que elas quiserem, fazer da forma que elas quiserem, mas uma coisa é certa: Deus pode não invadir a vida das pessoas, ele pode dar o livre-arbítrio, como cada um como quiser acreditar no livre-arbítrio, na sua própria, vontade, né, mas ele não deixa passar a vida por acaso. Ele não deixa passar: "Ah, tudo bem, deixa aquela pessoa estar com livre-arbítrio, que o que der para ela ali tá bom, o que der para ele tá bom, o que dá de bom na vida deles", nunca, nunca, porque ele não perde o controle. Deus está absolutamente em todos os lugares. Então, todo mundo deve a Deus, inclusive os anjos devem a explicação, né, o que eles estavam fazendo, inclusive o que Satanás fez. Então, a a soberania de Deus, porque pensem em uma coisa muito importante agora. Foquem nesse pensamento, que talvez vocês não tenham pensado, eu também não tinha, até Deus me apresentar, mas presta atenção. Nós estamos vendo o que está acontecendo com Jó. Jó não tem acesso, que Satanás está lá passando com Deus, "E aí, viu meu Jó, meu servo Jó?" Ele não sabe o que está acontecendo. E isso é exatamente o que acontece com a gente. Então Jó está ali quietinho, lá embaixo, na perspectiva de Deus, lá embaixo, na casa dele, sofrendo por algo que aconteceu, mas ele não tem ideia. E é a mesma coisa com você, é a mesma coisa comigo, nós não temos ideia do porquê Deus permitir que coisas aconteçam na nossa vida. Nós não temos ideia do porquê Deus permite que X aconteça e Y não, que a porta A abra e que a porta B se feche, que a pessoa A fique na nossa vida e que a pessoa Z vá embora da nossa vida, que a pessoa isso tudo é para vocês entenderem, porque às vezes a gente perde a noção que a gente está lendo aqui, tipo, mas Jó, gente, ele não sabia, ele é como nós, normal, como nós, vivendo uma vida que ele acha que ele está fazendo absolutamente tudo correto, ele paga pelos pecados dos filhos até, ele ajuda as pessoas, ele, né, não comete a integridade dele, né, mas ele não tem ideia do que nós vimos. É que Deus nos presenteou, porque isso literalmente é um presente, Deus nos deu essa honra, esse privilégio de podermos saber que só está acontecendo isso, porque aquilo lá no capítulo 1
aconteceu e Deus permitiu acontecer. Então, quando a gente escuta Jó, quando a gente escuta, a gente já não, mas aí, poxa, Deus, a gente viu, né, que é o diabo que tem acesso, que tem acesso não, que tem acesso a Deus e que falou com ele, que Satanás foi e falou tudo mais, né, mas a gente está esquecendo que ele não sabe disso. Então ele está lá embaixo na casa dele sofrendo, sem entender por que que Deus, né, permitiu isso? Não sei. Mas a minha integridade com Deus eu não vou quebrar. Então, quando a mulher dele fala, vai lá e amaldiçoa seu Deus, o que que ele faz? Você está falando como uma insensata. Então, a sua vida é igual. Você não vai saber o propósito, mas tem um por trás de qualquer coisa que aconteça na sua vida. Então, o Jó é igual. Ele não tem o livro de Jó e ele não está lendo o livro de Jó e ele não sabe que o diabo está lá, que Satanás está lá falando com Deus e que isso começou a acontecer com ele. E olha, ele tenta mais de uma vez. Ah, se você, eu já vi ele, mas você deu tudo para ele, óbvio que ele vai te amar. Deus fala, então vai lá, só não encosta na vida dele. Ah, tudo bem. Então, a segunda, aí ele volta e Deus pergunta: por onde você estava? Ah, perambulando. E ele sabe da vida de Jó, porque a Bíblia diz que o diabo, que Satanás, ele fica rodeando a nossa vida como um leão pronto para abocanhar. E Jesus fala o quê? Vigie e ore, porque é numa brecha que ele entra. É numa brecha, não na gente, né? No pensamento, porque ele usa o externo para nos motivar a fazer algo errado. Então, por que que Jesus fala, guarda seu coração, a Bíblia diz? Por que que Jesus fala, vigie e ore, para que não caia em tentação? Jesus fala com os discípulos lá no Getsemane, que eu não sei em português como é que fala o nome, né? No jardim que ele está lá, e ele fala para eles, eu vou ali orar. E Jesus vai lá orar sozinho, como sempre. E aí ele vai e fala: olha, vigiem e orem. E quando ele volta, eles estão o quê? Dormindo. Então, é isso que acontece. Nós não temos ideia do que está acontecendo nos bastidores. Mas uma coisa você não pode perder: a confiança em Deus. Uma coisa você não pode perder: a confiança em Deus. Novamente, uma coisa você não pode perder: confiança em Deus. Jó não tem ideia, porque do nada veio uma chuva, matou os 7 filhos dele, voltando com as meninas, 3 meninas. Deus já não tem ideia do porquê do nada os pastos dele secaram e tudo que ele tinha morrer. Ele não tem ideia. Nós temos porque a gente está lendo, mas ele só estava num dia normal da vida dele. E aí tudo começou a acontecer. Então você veja, todos os propósitos que a gente escuta hoje em dia nas pregações são positivos. Tem um propósito, tem um propósito. Às vezes tem, a pessoa fala, tem um propósito, mas sempre voltado a uma prosperidade, sempre voltado. De Jó não é assim. Vocês vão ver a mudança de Jó do momento do meio para frente e o quanto ele, sendo provado desta forma, mudou. Porque é no sofrimento que a gente muda. O livro de Jó, ele é uma bênção porque às vezes a gente está olhando para essa história e fala: caramba, tem alguém pior do que eu. Caramba, quando eu acho que eu tenho um problema, eu estou vendo a vida de Jó, porque isso aconteceu. Então, o que que é importante para você ver e você pensar quando você está lendo a história de Jó, né? É que o propósito, ele não está ligado com a abundância financeira, tá bom? O propósito, ele não está ligado com a prosperidade financeira. E isso vem da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da justiça de Deus, de ver que você trabalhou muito por algo, que você mereceu muito por algo, que você está no caminho que Ele está te abençoando, mas não tem nada a ver o seu propósito com você ganhar dinheiro. Jó tinha tudo já. Tinha dinheiro, tinha tudo. E o propósito dele não é isso. Então, o propósito de Deus na sua vida, aprenda isso, é sempre para a sua evolução com Deus. É sempre para a sua evolução espiritual. É sempre para você aprender algo que Deus quer te ensinar. Então, se ciclos estão repetindo, se coisas estão acontecendo, não é porque Deus está te provando, mas porque lá na frente tem algo lindo. São ótimas essas pregações. Mas a Bíblia é crua. A Bíblia é a raiz. A Bíblia não é, olha, gente, aqui, ó, viva com Jesus e viva feliz. Viva bem financeiramente, viva. Não é isso.
Viva com Jesus e viva feliz, e também viva triste, e também vá para os altos e baixos, e também vá para o seu deserto, e também volta, mas entendendo que Deus está buscando algo em você que somente te fazendo passar por algo que você vai conseguir perceber. E ele vai chamar a sua atenção de diversas formas. Então, Jó não está reclamando, ele está lamentando a dor dele, mas entendendo a soberania de Deus, porque ele não amaldiçoa o nome de Deus, ele não fala mal do nome de Deus. E que nós temos que ver também é que não somente, né, Jó, ele representa a vulnerabilidade humana, nossa, né? Porque tentar entender o que está acontecendo no meio da fé, nossa, mas ele já era ótimo, Thay. Mas ele já amava Deus e já. Novamente, é algo que só Deus tem para sua vida e para a vida de Jó e que vai saber. Agora, quanto mais a gente evita, quanto mais a gente tenta sofrer, quanto mais a gente tenta fazer com as nossas próprias mãos, quanto mais a gente tenta e a gente acaba rejeitando esse privilégio de aprender com o que Deus quer, pior para nós, pior é para nós. E Jó fala sobre isso. Não só ali com a esposa dele, que ele fala, então Deus só serve para mandar coisa boa, quando é a coisa ruim, ele não serve? Basicamente o que ele falou para a esposa dele. Então nós aprendemos também na dor. E a gente vê que Jó era um homem justo, né? Ele não era sem pecado, mas ele era justificado porque ele pagava não, mas ele oferecia ofertas a Deus que pudessem, como é que diz, limpá-lo do pecado que ele cometia, dos filhos cometiam, etc, etc. E outra coisa importante é o silêncio de Deus. Jó não sabe que Deus está lá conversando com Satanás, tal, ele vai, desce, tá. Jó estava tendo a vida normal. Tava comendo, não sei o quê, do nada, seus filhos morreram. E depois, enquanto um falava, e os pastos também, e o pasto acabou, e o rebanho também morreu. Enquanto não sei o quê, e também pegou fogo. Enquanto foi um atrás do outro em questão de chuf. Então, tudo que Deus permitir acontecer na sua vida, o propósito está por trás. Mas não é para você olhar, ai, o propósito, eu vou chegar no propósito, porque isso está sendo um erro na igreja de hoje, na igreja moderna, que as pessoas acham que eu vou passar por esse propósito só para ter lá na frente a prosperidade. E o que você precisa entender é que você está passando por isso aqui agora, para que você esteja preparado, para Deus. Não é para riqueza, é para Deus. Vai da mão dele te dar dinheiro, vai da mão dele te dar oportunidade, vai da mão dele te dar bênçãos, vai da mão dele, mas não, como é que diz? Não adulterem a palavra de Deus, achando que você passa por um propósito somente para ganhar algo lá na frente. Em Êxodo, Moisés e todos os hebreus, né? Eles não tinham nenhuma recompensa, a não ser, obviamente, a terra que Deus tinha para dar, mas eles podiam ter ido num caminho muito mais rápido, de 7 dias, de 3 dias. Deus mandou por um de 40 anos. E isso a gente está falando por quê? Se era só o propósito de eles chegarem na terra, Deus podia ter mandado eles pelo caminho mais curto. Mas eles não estavam prontos. Se eles encontrassem lá na frente inimigos, eles não sabiam lutar. Eles eram pessoas normais, escravizadas pelo Egito, e se saíssem, é igual os animais quando são, por exemplo, resgatados e são levados para um zoológico. Eu detesto o zoológico, mas muitos dos animais que são resgatados, se você colocar eles de volta na natureza, eles vão morrer. Mesmo com o instinto animal deles, eles vão morrer. Então, Deus, quando ele está colocando a gente num propósito, não pense você que porque eu quero acabar logo isso aqui, esse deserto que eu estou passando, porque Deus vai abrir as portas. Ele quer você mudado, você mudada. Ele não quer abrir a porta, quer abrir a porta, ele pode abrir agora para você. Então não tem a ver com você estar lá na frente olhando para um pote de mina de ouro enquanto você passa pela ponte e vai. Deus quer a sua mudança. Então, quando você tem esse entendimento, até mesmo a vida de Jó para você faz outro sentido. Porque o quanto que esse homem vai amadurecer espiritualmente, o quanto nós vamos aprender com ele também, só mesmo a gente lendo. Então respondeu Elifaz.
de Temã. Se alguém se atrever a lhe dizer uma palavra, isso tirará a sua paciência? Então, esse aqui é um dos amigos dele. Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou tantos, você fortaleceu mãos fracas, as suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você afirmou, desculpa, você firmou joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, você fica aí prostrado. A sua vida piedosa não inspira confiança a você? E o seu procedimento irrepreensível não dá a você esperança? Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que eu tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus. E aqui esse sopro ele é traduzido de forma errada, né? O sopro, quando você vai ver no hebraico, ele sempre vai estar ligado ao Espírito Santo. Foi assim em Gênesis, ah, foi assim como é que diz? Em Atos. Então, o sopro não é somente um vento de Deus, ou, né, porque ele fala que é pelo vento da sua ira, não sei o que, não sei o que. Quando é o sopro, é sempre o Espírito, envolvendo o Espírito Santo, ok? Então, pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento da sua ira eles perecem. Ainda que ruja o leão e rosne o seu filhote, os leões fortes terão os dentes quebrados. O leão feroz morre por falta de presa e os filhotes da leoa se dispersam. Disseram-me uma palavra em segredo da qual os meus ouvidos captaram num murmúrio. Em meio a sonhos perturbadores da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, temor e tremor se apoderaram de mim, fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito, aí aqui vamos ver o que está aqui, ou vento, que é essa parte aqui, é o espírito de Deus, não é um vento, é o espírito de Deus, roçou o meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Tenho certeza que você já sentiu isso. Você está louvando, você sente um arrepio, você sente você não sabe explicar, é o Espírito Santo. Alegre porque você está louvando a Deus. Ou quando você passa por alguma situação, você sente aquele arrepio, é Deus se comunicando com você. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos, novamente, não é vulto. E ouvi uma voz que sussurrava: Poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Se Deus não confia nos seus servos, se vê erro nos seus anjos e os acusa, quanto mais nos que moram em casa de barro, cujos alicerces estão no pó. Então, o que ele está dizendo é: se Deus confia nos seus servos, se ele vê os mensageiros, ou seja, os anjos, né, que dependem da aprovação de Deus para tudo, que estão lá pedindo a Deus a aprovação de tudo, que estão lá fazendo tudo o que Deus manda, servindo a Deus. Se Deus corrige eles, quem dirá um homem que tem uma casa de barro, ou seja, um homem normal como nós, ser humano de fato, quem dirá a nós? São mais facilmente esmagados do que uma traça. Entre o alvorecer e o crepúsculo estão despedaçados. Perecem para sempre sem ao menos serem notados. Não é certo que as cordas das suas tendas são arrancadas e eles morrem sem sabedoria? Então, o que ele está falando aqui não é mentira, porque ele está certo. Quem pode frear as palavras? Quem é mais puro que o Criador? Quem pode ser mais. O momento em que ele fala que é complicado, porque a gente está vendo ali, eu sempre, eu, Tai, agora, tá? Não é eu, Tai, Espírito Santo, lendo e o que o Espírito Santo põe no meu coração, mas eu, Tai, sempre que eu lia, é, eu sempre achava esses amigos dele, é,
sensatos, na minha opinião, porque eu dizia, ué, gente, eles estão falando a verdade, né? Porque na minha cabeça é sempre defenda Deus, defenda Deus, defenda Deus. Sempre. Os três primeiros princípios da minha vida vai ser sempre esse. Então eu sempre vi os amigos dele ali, mas o que Deus nos ensina com esses amigos de Jó, de um lado humano, né, é a gente aprender a compaixão e a gente aprender a empatia, o que eles não vão ter. Então você vê aqui, você fala, ah, tá, eu não achei nada demais, ele tá aí. Mas agora imagina você tá ali na sua dor, você tá ali com seus machucados abertos, você perdeu sua família, você perdeu tudo, e aí vem alguém e põe sal nas suas feridas. É isso que está acontecendo basicamente. Então, eles estão ali, ele faz, né, e Deus vai chamar, inclusive Deus vai falar com Jó no final, que é para mim a melhor parte do livro, obviamente. Deus vai falar, inclusive, de um desses amigos dele, que a gente vai ler ainda, e vai dizer o quão infeliz essa pessoa foi. Então, assim, é óbvio que eles não estão corretos, porque Deus nos ensina o quê? Amar o próximo como a ti mesmo, é o segundo maior mandamento. Então, o que que acontece? Quando a gente olha a história de Jó e fala, ah, não, os amigos dele estão tão de boa, porque era como eu tinha visto, né? Deus vai lá e me ensina, não, veja bem, eu entendi que você está ali, proteger a Deus e defender a Deus a vida inteira, tá tudo certo, mas e o próximo? Então, e obviamente que no dia a dia, né, eu não faria o que os amigos deles fizeram. Eu não me lembro de alguma vez, né? Talvez com uma pessoa específica ou com alguém eu posso dar um conselho assim mais lógico em algum momento, né? Mas empatia, compaixão e tudo isso é o que eu preciso pedir a Deus, Espírito Santo, para que sempre me use em relação a isso. Então, no momento em que eu lia sozinha, eu entendia, mas por quê? Porque eu não estava vendo Jó como um ser humano, eu estava vendo Jó como uma pessoa que Deus está ali, que Satanás estava falando com Jesus, com Deus, e aí ele desceu. Eu estava vendo nesse sentido. Mas Deus está ensinando muito mais essa história de Jó. Então, ele está, ele faz estar corretamente, completamente incorreto? Não, ele está corretíssimo no que ele está falando. É o momento correto para ele falar isso para uma pessoa, um amigo dele que está sofrendo, que acabou de acontecer tudo essa catástrofe na vida dele? Não, não é o momento certo. Então a gente acaba vendo essas coisas, né? Que é importante também no na nossa caminhada com Deus, que é aprender a colocar o outro no lugar de vulnerabilidade na compaixão que Jesus teria. Jesus não chegaria e diria para Jó assim, querido, vamos lá. E aí, para você, então, os conselhos que você dá para seus amigos não funcionam. Que é isso que ele está falando. Suas palavras para as outras pessoas, como é que diz que ele fala? As suas palavras que você ensinou a tantos para você não foi. Então, é uma forma errada de dar uma força para um amigo, né? Mas difícil da gente colocar isso em uma balança, porque ele não está incorreto. Mas a compaixão ali faltou nesse momento, né? Ah, clame se quiser. Isso no capítulo 4. Vamos continuar lendo, porque eles ficam um pouquinho piores, os amigos. Clame se quiser. Mas quem o ouvirá? Para qual dos seres celestiais ou santos, né, que são separados a partes no céu, celestiais, você se voltará? O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Aqui é a outra parte, ó, até o versículo 2 ali, eu sempre vi como certo, gente, mas ele está falando algo bom para ele e tal. Mas eu não via que isso aí era sal em cima da ferida de Jó, né? Imagina a dor que ele está sentindo até esse presente momento. Ele acabou de fazer um. A gente iniciou a leitura hoje, por exemplo, com a declaração dele cheia de dor ali, pedindo, amaldiçoando o dia dele, o dia não, o dia que ele nasceu. A declaração dele aqui, para que que eu nasci se foi para sofrer, basicamente isso. Que são coisas que a gente não consegue entender, porque a gente tem uma visão limitada do sofrimento, né? A gente acha que é isso. Ele faz, por exemplo, o que é isso aí, ele tem uma visão de que como é que eu posso explicar isso? O que ele apresenta assim é tipo uma teologia simples da coisa, que é o que a gente está falando aqui sobre a teologia. De não, ele tá certo, porque Deus realmente, né? Mas na visão dele, né? Nessa visão de teologia simples dele, os justos prosperam, os pecadores sofrem. Então, é como se ele estivesse explicando, né? é, que assim, Jó, você fez algo errado. E aí você tá pagando porque, entendeu? Então, basicamente é isso que ele está querendo explicar. O que não é errado 100%, novamente, mas também não é certo, porque todo sofrimento vem de pecado. Agora, existem outras e outras formas
que o sofrimento é permitido na nossa vida. Tanto que, por exemplo, quando os apóstolos estão com Jesus, eles veem o cego, eles perguntam, mestre, quem que pecou? Ele ou os pais dele? E aí Jesus fala, ninguém. Ele nasceu assim para a glória do Senhor. Então, não é necessariamente só o pecado que traz o sofrimento, mas a base do sofrimento seria o pecado. Agora, aqui o que está acontecendo é que ele acha que Jó fez algo de errado. E aí começa a ficar ruim, porque ele começa, é como se ele estivesse culpando o amigo que está passando por aquilo, né? Pelas coisas que estão acontecendo. Então ele continua. Eu mesmo já vi um insensato lançar raízes, mas de repente sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos longe estão de desfrutar segurança, maltratados nos tribunais, não há quem os defenda. Os famintos devoram a sua colheita, tirando-a até do meio dos espinhos, e os sedentos sugam a sua riqueza. Pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem do chão. No entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. Se, porém, fosse comigo, eu apelaria para Deus. Eu apresentaria a Ele a minha causa. Novamente, até esse ponto aqui eu ficava, gente, mas ele está certo, porque realmente, né? Mas ele está nessa teologia simplista. Ele está na teologia de que, olha, você fez algo errado, então você vai lá e fala, Senhor, se eu fiz algo errado, por quê? Né? É isso que ele está querendo explicar. Mas é porque ele tem essa visão de que o pecado vem, a dor vem do pecado, o sofrimento vem do pecado. Eu apresentaria a ele a minha causa. E ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se podem contar. Ele derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Ele exalta os humildes e os que choram são elevados a um lugar seguro. E isso, novamente, é teoria bíblica, por quê? Porque a palavra diz que Deus está com os corações quebrantados. Então, no versículo 11, aqui, quando ele fala exalta os humildes que choram são levados a um lugar seguro, é algo que a Bíblia assegura a todos aqueles justos que chorarem, aqueles que estão com o coração quebrantados, Deus ali está. É o que a palavra diz. Então ele está falando, Jó, você fez algo errado, porque, como ele acabou de falar, o sofrimento não brota do chão. Apresenta a Deus seus pecados, apresenta ver o que que você fez, porque olha, Deus é maravilhoso, ele faz isso, ele exalta os humildes, os que choram, ele frustra os planos dos astutos, né? Para que eles fracassem, as mãos deles. Ele apanha os sábios na astúcia deles e nas maquinações dos trapaceiros que são frustradas rapidamente. As trevas vêm sobre eles em pleno dia e ao meio-dia tateiam como se fosse noite, ou seja, cegos. Ele salva o oprimido da espada que trazem na boca, salva-o das garras dos poderosos, e por isso os pobres têm esperança e a injustiça cala a própria boca. Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Então, o que que ele está dizendo? Ou de Shaddai, né? Porque El Shaddai, tudo são outros nomes também para Deus, né? Que eles chamam. Então, aqui o que ele está falando, novamente, não é mentira. O que ele está dizendo, a Bíblia também diz. Mas não é como ele acha que é somente o pecado e tudo mais. Porque olha Paulo. Paulo pecou, obviamente, bastante e tudo mais, né? Mas ele começou a servir a Deus e continuou sofrendo. Olha para todos eles que sofreram já na palavra de Deus. Agora vamos para uma coisa mais profunda. Olhe para Jesus. Qual foi o pecado que Jesus cometeu para que ele sofresse? Então, o nosso entendimento de que o sofrimento, a dor do justo, por que que os justos sofrem, por que que, né? É, a base de ele faz é correta, porque Cristo não pagou por ele, pagou por nós. Então, por isso que a dor dele veio, por conta do nosso pecado. Então, acha que o pecado vem do sofrimento, o sofrimento vem do pecado. Que é o momento dele entender assim, e é isso. Agora, ele fala o que é importante: bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Porque se você tem um pai que está te corrigindo, você agradeça. Porque se fosse um pai que deixasse você nos seus erros, nos seus pecados, nas suas falhas, nos seus caminhos tortuosos, quem te salvaria?
Seu amigo, sua amiga, seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, seus pais, quem te salvaria de fato? Porque tudo isso que eu acabei de falar acontece. Todo dia seu pai, ou sua mãe, seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, alguém, um amigo, uma amiga, a própria live, a palavra de Deus, te salva de alguma coisa. Não é só Jesus, só Deus. É de fato o Todo-Poderoso, como ele está dizendo. Agora, olha isso aqui como é forte. Por isso que às vezes eu ficava assim, batendo a cabeça mesmo em relação a ele faz, porque eu ficava, gente, mas ele tá sendo tão bom, ele tá falando. Mas eu entendi depois que, obviamente, Jó estava sofrendo, né? Que esse não era o melhor momento para ele falar tudo isso, porque ele tá ali basicamente culpando Jó. Você pecou e você tá sofrendo. Mas vamos lá, olha que coisa mais de bênção para nós aprendermos, tá? Não tô falando de Jó sofrendo, não, mas pra gente aprender agora. Porque Deus, ele fere, mas ele trata do ferido. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. De 6 desgraças, ele o livrará. Em 7 delas, você não sofrerá. Ou seja, ele vai além da sua expectativa. Na fome, ele o livrará da morte. E na guerra, o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua. E não precisará ter medo quando a destruição chegar. Você rirá da destruição e da fome e não precisará temer as feras da terra, pois fará aliança com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Você saberá que a sua tenda é segura, contará os bens da sua morada e de nada achará falta. Você saberá que os seus filhos serão muitos, o que é insensível dele dizer, porque Jó acabou de perder os filhos. Vejam, a gente está lendo a história de Jó em uma hora. Jó está vivendo essa história. Tem gente que acredita que esses diálogos com os amigos, que a gente vai começar a ver, que a gente já está vendo, aconteceu em um dia. Tem gente que acredita que aconteceram em alguns meses, tem pessoas que acreditam, depende de como alguns querem interpretar, mas isso não edifica a fé, então não faz diferença. Se fizesse diferença, Deus teria colocado. Depois de tanto tempo, como ele colocou, por 7 dias eles ficaram quietos. Então aqui ele está dizendo algo insensível, porque você saberá que seus filhos serão muitos. Como assim? Ele acabou de perder 7, gente. Então, obviamente, né, que é algo a se pensar. Mas o que ele está dizendo não é mentira. Deus faria o mais. Deus, tudo que ele acabou de falar aqui, ó, será protegido. Ele te fere, mas ele também te trata. Ele te isso, mas ele também te isso. Então, né, o ponto de vista dele não está de todo errado. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Verificamos isso e vimos que é verdade. Portanto, ouça e aplique isso na sua vida. Então, Jó está ali despedaçado, ele está ali, querido, deixa eu te falar uma coisa. Mas é importante para quem lê, a forma com que você lê, né? Porque eu li com essa mentalidade, defender Deus, defender Deus, defender Deus. Então, para mim, ele estava corretíssimo. Mas onde é que fica, né? A parte na qual, veja, somos todos seres humanos e Jó é humano como nós também, né? E ele tem um propósito nesse sofrimento, mas que ele também tem um exemplo de fé muito grande, porque ele não amaldiçoou Deus, né? Então, é isso. Bom, finalizamos aqui a live de hoje. Jó, para mim, é um livro que assim, é um livro delícia. Ele não acaba, ele poderia não acabar nunca. Glória a Deus por isso, obrigada, Senhor. A gente volta amanhã não, desculpa, a gente volta segunda-feira, se Deus quiser para o capítulo 6, 7, por aí vai indo. Mas espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando, que esteja edificando vocês. Eu não espero nada, aliás. Eu gostaria que, né? Assim como ele me edifica, todos nós, né? Que Deus possa estar colocando no seu coração tudo aquilo que é necessário em relação, ao seu crescimento pessoal, à sua vida espiritual, né? É um dos livros que eu mais admiro na Bíblia, porque quando as pessoas vão pegar na igreja, quando as pessoas vão falar da vida de Jó, as interpretações que eu ouvi eram sempre muito confusas para mim. Jó sempre foi muito justo, então o foco do livro a gente vê que os justos também sofrem, ou que os bons também sofrem, e esse não é o único ponto do livro, né?
Então, é isso, tá bom? Que Jesus continue nos abençoando, que o Espírito Santo continue, eh, quebrando linha por linha, né, que a gente precisa aprender para nossa edificação espiritual, nossa fé, e a gente continuar, perseverando, sabendo que Deus está trabalhando em nós, não é para nós. Ele não está trabalhando para que você seja rico ou rica, próspero ou próspera, feliz ou infeliz, ele tá trabalhando para que você cresça, para que você mude, ele está trabalhando em você, para que todas as outras coisas, obviamente, façam parte da sua vida, se for da vontade dele, né. Então é isso, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, até segunda-feira, se Deus quiser, e bom restinho de noite para todo mundo. Beijo, gente.